Menos de 20 dias pra postar vídeo? O que tá rolando, Nix? É, meus amigos, isso é guerra. E eu sei, demorou um pouquinho, mas ela chegou. E relaxa que a parte 3 não vai demorar tanto assim. Olá, internet, eu sou o Nix e no vídeo de hoje tá na hora de analisarmos a segunda temporada de Stranger Things. E já se preparem que hoje vamos passar pelo que pra mim é o pior episódio da série, fora alguns absurdos também. Com tudo dito, já vai deixando o like e hype o vídeo pra dar aquela força. E se quiser me apoiar ainda mais, considere virar membro pra ajudar esse canal a sobreviver. Agora, sem mais enrolação... Estamos em época de Halloween. A segunda temporada começa com o nosso quarteto de amigos indo ao fliperama jogar uns games. Se divertindo na noitada, Dustin percebe que um usuário chamado Mad Max bateu o recorde dele e tenta descobrir quem é essa pessoa. Só arranja um encontro. Eu não vou prostituir a minha irmã. É por uma boa causa. Não. É por uma boa causa, meu Deus. Enquanto eles discutem, o jovem Will escuta do lado de fora um barulho, e em segundos o mundo invertido rapidamente toma conta. Will começa a ver uma poderosa tempestade de raios se formando, mas logo depois acorda de volta no mundo real. No dia seguinte, a escola recebe 2 novos alunos. Os irmãos Billy e Max acabaram de chegar e são os novos personagens da temporada. Ótimos, por sinal. A Nancy e o Steven continuam juntos e a menina tenta convencer o Jonathan a socializar mais e ter amigos, convidando ele para uma festa que vai rolar à noite. Com a nova garota na sala, os 4 amigos suspiram que ela pode ser Mad Max e ficam super interessados, observando ela o dia inteiro igual um bando de urubu. Os caras foram até fuçar o lixo que ela jogou fora, mano. Tá virando perseguição já. Parem de me espionar, esquisitos. Não falei? Na delegacia, o Hopper recebe uma ligação estranha sobre um problema numa plantação de abóboras e decide ir investigar. Chegando no local, vemos que as abóboras estão apodrecendo por algum tipo de fungo ou talvez veneno. Um caso bem estranho que aconteceu da noite pro dia e deixa o delegado bem intrigado. Já pela cidade, agora a Joyce tá de caso novo, namorando um homem chamado Bob Newby, ou Bob Sabichão, que é um gênio da tecnologia e vende produtos eletrônicos bem modernos pra época. E se você tá achando ele familiar, saiba que esse aí é o Sam do Senhor dos Anéis, o maior herói daquela bagaça. É, meus amigos, o nosso querido Hobbit cresceu. Por sinal, esse é outro ótimo personagem, eu tenho que admitir. No fim da tarde, a Joyce vai buscar o Will na escola e o leva até o laboratório do governo de Hawkins. Se juntando ao delegado, eles entram e o menino vai até uma sala para conversar com cientistas e fazer alguns exames. Explicando sobre o surto que teve na noite passada, o novo doutor que tá cuidando de limpar a merda que o Brenner fez na última temporada acredita que possa ser um caso de estresse pós-traumático, já que passou um ano desde os acontecimentos no mundo invertido e ele acredita que a mente do Will ainda esteja relembrando o fato, por isso o menino acaba tendo esses episódios. Mais a fundo do laboratório, vemos o portal de outra dimensão tentando se expandir, com algumas ervas agora crescendo pra fora. Para conter o crescimento e impedir que se expanda, são utilizados lança-chamas, queimando a plantação e evitando que se alastre ainda mais. Ao cair da noite, Steven e Nancy vão até a casa dos pais da Bárbara, ver como eles estão mediante o desaparecimento da filha. Acontece que, devido ao acordo que tem com o governo, eles não podem contar que a menina foi morta pelo Demogorgon e os pais apenas acham que Bárbara está desaparecida. A novidade é que os dois contrataram um homem chamado Murray Bauman, um jornalista investigativo que topou ajudar a investigar o desaparecimento da garota e conseguir encontrá-la, deixando a Nancy bem abatida com o que tá rolando. O jovem Will acorda pra ir no banheiro da madrugada e começa a ter outro surto, mas dessa vez ele enxerga bem mais que só o mundo invertido. Durante a tempestade, um arrepio toma conta de seu pescoço, e nas nuvens o rapaz vê uma criatura esguia gigantesca, sem rosto e com enormes braços. Assim, meus amigos, o Devorador de Mentes aparece na série, e eu tenho que falar, é a minha criatura favorita do mundo invertido. Essa coisa de não ter rosto, os braços longos e essa aparência esguia me lembra muito o Slenderman, que é algo que fez bastante parte da minha infância. O design da criatura é sensacional e pra mim, o que mais assusta é justamente não vermos sua cara. Mexe muito com aquele medo do desconhecido. É uma das melhores coisas da temporada esse bichão. Enquanto isso tá acontecendo, no meio da floresta, o Hopper adentra uma cabana. E aí vemos a 11, agora de cabelo grande, vivendo escondida naquele local. Os dois começam a conversar e aqui vai se desenvolvendo uma das melhores coisas de Stranger Things pra mim, que é a relação de pai e filha do Hopper com a 11. É maravilhoso, pura química e ambos os personagens se completam demais. A série nos mostra que após o final da primeira temporada, a garota acabou acordando dentro do mundo invertido e conseguindo sair por uma fissura, no mesmo buraco que o Demogorgon fez quando atacou a escola. Ela chega a voltar até a casa do Mike, mas o lugar estava cercado do pessoal do governo e não dava pra ficar lá. Sobrevivendo na floresta por alguns dias, a menina encontra aquela caixa de correio, onde o Hopper deixava as coisas no final da parte 1. Dias depois, ela dá de cara com o próprio delegado, que a leva pra uma cabana no meio da floresta e começa a criá-la. Ele vai ensinando a garota a se cuidar, começa a lecionar algumas palavras pra melhorar o vocabulário
vocabulário da 11, que era bem limitado, e claro, planta algumas armadilhas ao redor da casa para protegê-la e garantir que ninguém chegue perto, já que a maior prioridade é mantê-la escondida. E mano, de verdade, essa relação, o quanto ela evolui, é muito bonito, cara. Só não é melhor do que outra que vamos ver já já. No dia seguinte chega o Halloween e os meninos vão até a escola fantasiados de caça-fantasmas. Enquanto ajuda o seu filho a se vestir, Joyce encontra um desenho de uma gigantesca criatura e começa a ficar preocupada. O quarteto percebe que são os únicos que foram fantasiados no colégio, e como hoje é dia de pedir doces, o Dustin e o Lucas tentam convidar a Max pra ir junto deles na caçada de açúcar. Mais tarde, ao ir pra casa com o Billy, vamos vendo o relacionamento muito saudável e nada abusivo que os dois têm, com o irmão mais velho da garota chegando a quase atropelar nossos protagonistas enquanto iam pra casa. Só que graças a Max isso não acontece. Billy, para! Essa foi por pouco, né? Tá melhor que eu dirigindo no GTA. De volta à polícia, o Hopper é visitado por outro fazendeiro e vemos que o caso das abóboras piorou ainda mais. O delegado percebe o fungo se espalhando pelas árvores e começa a marcar o perímetro. Olha só, não sabemos o que causou isso. Pode ser veneno, então não toque em nada sem luvas. Muito bom. O problema é que toda a área onde as abóboras começaram a ter problemas com o tal fungo está ao redor do laboratório de Hawkins. Mostrando ao cientista, ele pede que investiguem o que pode estar causando essa morte com as plantações. E aí os homens do governo começam a coletar amostras e analisar a terra do lugar. Já na cabana, os poderes da 11 vêm se aprimorando com o passar do tempo. A menina definitivamente tá ficando mais forte e habilidosa. Ambos acabam tendo uma discussão severa, já que ela não aguenta mais ficar presa ali e o delegado só fica fazendo promessas de que um dia a garota vai sair daquela vida, mas nunca um progresso em si. Impaciente sendo uma adolescente rebelde nessa idade, ela decide no dia seguinte sair de casa e ir atrás do Mike. Mas antes de chegar nessa parte, tá na hora de gostosuras ou travessuras. Enquanto os meninos vão pegar doces, o Jonathan decide ir até a festa que a Nancy convidou pra tentar se divertir e ser um pouco menos antissocial. Logo a menina Max entra no grupo e todos vão juntos à coleta, com o Mike ficando meio incomodado pela presença da novata. Will leva uma câmera que recebeu de Bob pra poder filmar a aventura deles, mas no meio do caminho, alguns valentões aparecem e começam a zoar com o garoto, que cai no chão e acaba tendo mais um surto. Acordando no mundo invertido, Will é atacado novamente pela criatura, que agora está bem mais perto. Só que antes de qualquer coisa, o Mike consegue socorrê-lo e leva o seu amigo pra casa, onde ambos começam a conversar sobre esse tal monstro das sombras. E na festa, o Jonathan começa a se divertir. Fantasia legal. Ah, é. Eu vim de cara que odeia festas. Eu sou Samantha. Ah, Jonathan. Vai que é tua, meu garoto! A Nancy tá sofrendo muito mais do que o normal, ainda se sentindo culpada pela morte da Bárbara, e pra tentar esquecer um pouco disso, ela exagera demais na bebedeira. O Steven tenta contê-la, mas acaba derrubando bebida no seu vestido, e os dois têm uma discussão forte no banheiro. A garota acaba dizendo que nunca amou o Steven de verdade, fazendo ele sair de lá muito chateado. E o Jonathan, que tava finalmente conhecendo alguém, tem que levar a Nancy pra casa, já que a menina tava passando muito mal. Empata foda do cara. Retornando da noitada de Halloween, Dutch acaba fazendo uma descoberta bem incomum em sua lixeira. O menino encontra uma pequena criatura que parece muito um girino e a leva para dentro. Só o Dustin pra achar essa coisa fofa, velho. Ele tenta alimentar o seu novo bichinho de estimação com um pouco de chocolate e percebe que o girino se incomoda bastante com o calor. Assim, ele dá o nome à criatura de D'Artagnan, ou só Dart. E na madrugada vemos que o Dart tá começando a crescer e ficando maior. Vocês estão vendo já a merda que vai dar, né? Ao amanhecer, Bob leva o Will para a escola e percebe que o garoto tá incomodado com alguma coisa. Pensando do rapaz estar tendo pesadelos, ele começa a contar a história de um antigo trauma que tinha com um homem estranho na sua infância. Senhor Baldo. Oi, rapaz, você quer um balão? Eu entendi a referência. O Bob conta que vivia tendo pesadelos com aquele palhaço e um dia simplesmente parou dentro do sonho e mandou o homem ir embora. Após isso, nunca teve pesadelos novamente com aquela figura. Pensando que estava ajudando Will com esse conselho, o menino fica esperançoso de que pode se livrar do monstro das sombras que tem o assombrado desse jeito. O problema é que o Bob não sabe que ele tá lidando com um monstro super poderoso de outra dimensão, né? Então, esse conselho é meio complicado quando se está enfrentando o próprio Fred Krueger. No colégio, Dustin junta geral na sala de vídeo mostrando sua nova descoberta. Estudando sobre alguns girinos, percebe-se que o Dart é uma criatura muito diferente das outras, especialmente por não gostar de calor. Dustin acredita que descobriu uma nova espécie, mas o Will se lembra daquela larva que vomitou em casa quando voltou do mundo invertido, acreditando que essa pode ser a criatura se desenvolvendo. O grupo se prepara para mostrar Dart ao professor, mas quando estão prestes a fazer isso, Will conta pro Mike sobre ele ser uma criatura do mundo invertido e ambos impedem a cagada de ser feita. Discutindo, a coisa mais inteligente a se fazer é levar para o Hopper, mas o Dustin, que é um garoto super ingênuo e se afeiçoou pela criatura numa noite, não quer deixar isso acontecer. Ele é do mundo invertido. Eu vejo
feliz, mas mesmo que seja, não quer dizer automaticamente que ele é mau. É que nem dizer que só porque alguém tá na Estrela da Morte não quer dizer que é do mal. Eu amo as analogias de Star Wars, cara. A gaiola onde o Dart tá preso começa a balançar muito, e ao abrir vemos que ele já cresceu o suficiente pra ter o tamanho de um rato, inclusive tendo desenvolvido pernas agora. O Mike tenta atacá-lo, mas o Dustin o impede, e o mini-monstro foge voado, fazendo o grupo se dividir na escola inteira para procurá-lo. Em seu trabalho, Joyce e Bob sentam pra comer e conversar. Ele conta que enquanto eu olhava as filmagens, percebeu que o Will havia sido atacado por valentões na noite passada, deixando a Joyce com muita raiva e querendo saber o que mais rolou. Chegando em casa, ela vai ver a fita e assiste os meninos incomodando seu filho. Me lembrou muito Black Mirror, cara. Porém, o que mais chama a atenção é que no meio da filmagem, o Will teve um surto, e pela estática da TV, é possível ver o monstro bem na frente dele. Ela desenha por cima da estática e vê mais uma vez a criatura que o Will havia desenhado. Assim, ela parte voada até a escola já esperando o pior. Na busca pelo Dart, a Max tenta entender por que o Mike não gosta dela, e ele explica que tá com muitas saudades da 11 e não queria gente nova no grupo. Fazendo uns truques com o skate pra impressionar o rapaz, os dois se divertem e nesse meio tempo a 11 aparece e fica com ciúme quando vê ambos brincando, usando seus poderes para derrubar a Max e saindo de lá logo depois. Ai, eles crescem tão rápido. Obviamente, a pessoa sortuda que encontra o Dart é o Will, e quando ficam sozinhos, o bicho ruge pro menino. E rapidamente vamos pra mais uma viagem no mundo invertido. Fugindo de uma névoa obscura, o Will rapidamente vai pro lado de fora e dá de cara com o Devorador de Mentes. Lembrando do que Bob havia dito mais cedo, ele começa a gritar para o monstro ir embora. Mas aí a criatura fica muito pistola e começa a possuir o menino, usando seus tentáculos para entrar na mente do Will e consumir sua essência. No mundo normal, a Joyce, que havia chegado desesperada, tenta fazê-lo acordar. O menino volta a si logo depois e é levado para casa em pânico. Sua mãe entende que já não se trata mais de um caso de estresse pós-traumático e pede que seu filho fale a verdade. Com medo, Will conta que a criatura havia pego ele dentro do mundo invertido e o consumiu. Daí começam a surgir vários sinais de que tem alguma coisa de errada com o moleque, mas ele definitivamente não quer ir pro hospital. A temperatura de seu corpo fica bem mais baixa do que de uma pessoa normal. Vários sinais de tontura aparecem e quando sua mãe prepara um banho morno, o rapaz mostra que não tá bem. Tem que aumentar essa sua temperatura. Não. O quê? Ele gosta do frio. É, gente, o Will morreu. Se eu ouço o moleque falando isso, a última coisa que eu faço é dormir nessa casa. Ainda dá pra ver ele tendo os espasmos enquanto dorme. E eu já não sei se nesse caso é melhor chamar um padre, as forças armadas ou os caça-fantasmas. Na dúvida, é melhor ligar pros três. Preocupada, a Joyce chama o Hopper e eles começam a conversar sobre o monstro das sombras. O jovem explica que tá começando a ver flashes de coisas crescendo e se espalhando. E pra tentar deixar mais claro o que tá sendo visto, sua mãe lhe entrega um giz e pede que o Will desenhe suas alucinações. Vários desenhos vão surgindo como se fosse um túnel, e daí o delegado raciocina que o menino está desenhando uma espécie de cipó. Pensando que pode ter algo a ver com as plantações, ele sai de casa para investigar. A Nancy, que acabou de terminar com o Steven, vai desabafar um pouco com o Jonathan, dizendo que tá muito mal pela situação de sua melhor amiga. Ela fica desconfortável em pensar que os responsáveis não foram pegos e o laboratório continua funcionando. Querendo justiça, começa a se armar um plano para conseguir uma confissão. A Nancy liga pros pais da Bárbara e pede que a encontrem, prometendo dar mais informações sobre o paradeiro da desaparecida. A ligação acaba sendo interceptada pelo governo, que não quer muito suas informações sendo vazadas, né? Então, quando a dupla chega no local onde tinham marcado de se encontrar, percebe-se várias pessoas estranhas observando elas ao redor. Os dois são levados ao laboratório, onde o cientista mostra como a situação do portal está piorando e que eles não podem sair contando pra qualquer um do que tá rolando, pois se vaza o que existe no laboratório, outras organizações ainda piores podem descobrir sobre a outra dimensão. A questão é que tudo isso fazia parte do plano da Nancy, que tinha um gravador escondido e registrou toda a conversa. Agora, tendo um meio pra usar contra aqueles homens, ela parte em busca de justiça por sua amiga. Bom, o safado do Dustin, que tinha resgatado o Dart da escola, esconde isso do grupo, já que ele não quer que entreguem seu amigo, ainda alimentando a criatura cada vez mais. Só que no dia seguinte ele vê o seu aquário quebrado e percebe-se que o Dart estava trocando de pele. Ao ouvir um barulho e ir investigar, o Dart está já do tamanho de um cachorro e ainda devorou a gata de estimação do Dustin, transformando-se numa criatura bizonha chamada de Democão, uma versão cachorro do Demogorgon. Com medo daquilo crescer ainda mais, o menino veste uma armadura e espalha uma trilha de mortadela por sua casa, para conseguir atrair o monstro. Levando-o para o lado de fora, ele consegue afugentar a criatura e a prende dentro do porão. O Dustin tenta procurar a ajuda de seus amigos, mas ninguém responde. Indo na casa de Mike, ele dá de cara com o Steven e pede sua ajuda para lidar com o problema do Democão. Aqui, meus amigos, se inicia a melhor amizade da série. A relação desses dois é o puro ouro de Stranger Things, não tem jeito. Max fica revoltada por estar sendo excluída do grupo e discute a sério com o Lucas, deixando seu irmão meio incomodado. Naquela tarde, ambos se encontram no fliperama e o Lucas resolve que vai contar tudo o que aconteceu no último ano. Logicamente, a garota acha que é maluquice e zomba da história, mas percebendo o desespero que seu amigo estava mostrando conforme falava,
Terra, ela começa a acreditar mais naquela loucura. A dupla Nancy e Jonathan vão até o Murray, o homem que estava investigando o desaparecimento da Bárbara. Ambos resolvem contar toda a história e acreditam que ele pode ajudá-los a derrubar o laboratório. Mostrando a gravação que pegaram do prédio, Murray começa a pensar num plano para conseguir denunciar o laboratório sem vazar informações sobre portais e criaturas de outra dimensão, que com certeza ninguém da mídia iria levar a sério e poderiam desviar o assunto. Com a ideia de transformar o desaparecimento de Bárbara num caso de envenenamento pelo laboratório, o trio começa a enviar gravações para os serviços de jornais afora, e enquanto comemoram, Murray percebe a tensão entre os pombinhos. Numa cena muito boa, o cara começa a ler a vida deles como um livro, jogando na cara os problemas que fazem ambos basicamente não ficarem juntos. Aí mais à noite os dois ficam mexidos com o que o cara falou e finalmente resolvem se pegar pra alegria dos fãs da série. Um detalhe bem legal de mencionar é que os dois atores se conheceram durante as gravações da série e ambos estão namorando até hoje. Muito fofos, véi. Pena que o Jonathan vai ser bem estragado nas próximas temporadas, mas aqui era bem decente. Na manhã seguinte, eles tomam café e se preparam pra voltar pra casa. Como foi a cama? Como assim? O sofá-cama. Foi bom. Ele sabe muito, mano. Hopper cava nas plantações de abóbora e acaba encontrando um buraco cheio de cipós do mundo invertido. Lá dentro dá pra ver o quanto a dimensão estava se espalhando pelo nosso mundo de uma forma discreta. Explorando as extremidades é possível ver várias vinhas e plantas da outra dimensão crescendo. Em certo momento elas disparam um gás na cara dele, fazendo-o desacordar enquanto o buraco se fechava. As plantas começam a crescer em cima do delegado para sufocá-lo, e paralelo a isso, o Mike vai até a casa do Will fazer uma visita. Enquanto estava dormindo, o menino tem um sonho com o delegado perdido dentro do buraco. Alertando sua mãe, ela pede ajuda do Bob Sabichão para desvendar a partir dos desenhos do Will onde estava o Hopper. E aí vem uma cena bizarra pra mim, onde o cara, pelo formato dos desenhos espalhados na casa, consegue descobrir a localização, sem nenhum mapa, cara. Porra! Tudo isso? Isso é meio absurdo, porque olha o estado dessa casa. Mas beleza, vamos seguir. Chegando onde o delegado havia estacionado seu carro, a Joyce e o Bob entram no buraco e conseguem salvar o Hopper antes dele ser completamente sufocado pelas vinhas. Joyce. Tá tudo bem? Você tá Oi, bem? Bob. E aí, Jack? Não é hoje que tu vai ganhar um beijo, campeão. Um exército dos homens do governo aparece armado até os dentes, portando lança-chamas, e daí começam a queimar aquele túnel inteiro. Mas ao mesmo tempo que isso tá rolando, Will sente toda a queima acontecendo como dor em seu corpo. Tendo várias convulsões, o menino é levado às pressas para o laboratório enquanto chora de dor. Sentindo o corpo inteiro queimar, os médicos usam anestesia para conseguir tranquilizá-lo, já que não tinham ferimentos, porém mesmo assim ele ainda sentia dor. Inclusive aqui vemos que o portal havia se expandido absurdos pelo subterrâneo, mostrando como o mundo invertido achou uma forma inteligente de se alastrar e driblar o governo enquanto podia. Bem nas escondidas, cara. Muito doido como a biologia funciona. Os cientistas fazem um teste com o Will e percebem que o menino está completamente ligado ao mundo invertido. E tudo que um sofre, o outro também vai sofrer. Bem similar a um vírus, uma mente colmeia interdimensional. Já na caçada pelo Dart, que havia fugido do porão do Dustin, ele e Steven preparam uma armadilha de carne e se juntam ao Lucas e a Max lá no Ferro Velho. Ao cair da noite, o bicho se aproxima e o Steven vai lá fora armado da Lucille para poder atraí-lo para mais perto. Então percebemos que não era só um democão, mas haviam outros 5 lá cercando o grupo. As criaturas começam a tentar entrar no ônibus, e quando estavam perto de atacar, elas simplesmente param e vão embora, deixando o geral sem entender nada. Antes que as coisas piorem, eles resolvem partir pro laboratório e avisar que deu ruim. Acontece que nesse meio tempo, o Devorador de Mentes possui o corpo do Will e faz uma jogada para ele enganar os cientistas e levá-los até uma armadilha nos túneis, que faz toda a equipe ser massacrada pelos cães. Foi por isso que eles pararam o ataque lá no Ferro Velho. Os Democães agora se unem e invadem o laboratório, pronto para destruir todos lá presentes. Mas antes de continuar contando essa parte, nós chegamos agora no que pra mim é o pior episódio de Stranger Things. Então já se preparem que daqui pra frente a coisa vai ficar complicada e eu vou dar o resumo do resumo a partir de agora. A 11, que foi jogada pra merda nessa temporada, tava lá presa na cabana como o Hopper havia pedido. Acontece que ela acaba encontrando aqueles documentos sobre a Terry Ives, a mãe da menina, e chega na casa onde a mulher estava, do mesmo jeito de antes, em um estado vegetativo e repetindo algumas palavras várias vezes. Usando seus poderes, a menina consegue entrar na mente da mãe e descobrir o que aconteceu, vendo o dia onde ela havia dado à luz e teve o seu bebê roubado. Os médicos mentem que Terry havia perdido o bebê, mas ela lembra claramente de ter visto sua filha antes de apagar. Se apoderando de uma arma e invadindo o laboratório, a senhora chega até a sala onde encontra sua filha Jane, que é o verdadeiro nome da 11, brincando junto de uma outra garota na sala do arco-íris. Antes que pudesse tirá-la dali, ela é capturada, e o Dr. Brenner realiza uma terapia de choque que provavelmente foi o que a deixou nesse estado vegetativo. Daí a 11 resolve que vai encontrar a outra garota. Usando uma foto e seus poderes, a nossa telepata parte até a cidade grande pela primeira vez. E aí nós conhecemos Callie,
Kali, a irmã da 11 que também foi criada no laboratório e tem o número 8 tatuado em seu braço. O poder da Kali é criar ilusões, fazendo as pessoas verem basicamente o que ela quiser. Além disso, a Zatanna aí tem um grupo de delinquentes que estão caçando os caras do governo para se vingar. Transformando a 11 numa roqueira punk, a trupe parte para dar uma de justiceiros e aprontar altas confusões. Mas quando invadem a casa de um dos cientistas que machucou a mãe da 11, vemos que o homem tinha 2 filhas pequenas. Implorando por sua vida, o cara revela que o Brenner está vivo e oferece levar as garotas até o local. Na hora do vamos ver, a 11 desiste de matá-lo pensando nas crianças e impede que Kali faça o mesmo, jogando a arma fora. No fim do dia, o bonde retorna até a base. Vendo todo o caos lá no laboratório e percebendo que a coisa tá feia pros nossos heróis, ela resolve fugir e voltar pra casa. E esse é o resumo de onde a 11 estava durante a temporada. Esse episódio é um dos que todo mundo odeia, e sinceramente até sinto que foi um pouco mal aproveitado na série. A única coisa importante mesmo foi a revelação de que o Brenner pode estar vivo e como a raiva é um forte catalisador para os poderes da menina, coisa que Kali ensina. Mas tirando isso, ele quebra muito a dinâmica de Stranger Things, que é ter vários núcleos em um episódio e deixar pra juntar tudo no final. Fora que assim, tem gente quem gosta, mas eu acho bem chatinho essa trama da irmã da 11. Sei lá, a forma como foi feita parece que só fizeram pra ter mais episódios, e é um dos motivos que lembra tão mal dessa segunda temporada. Inclusive, acho que essa parte foi tão criticada que nem teve relevância nas outras. Geral só sumiu, cara. Talvez apareça algo na última parte, mas aí eu já não sei, né? E eu nunca li os quadrinhos da série, mas pra quem já leu, essa parte tem alguma relevância? A irmã da 11 volta em algum momento? Comentem aí quando puderem que eu tô curioso pra saber. E vamos agora partir pro que interessa. Os cães adentram o laboratório e se inicia uma evacuação em massa, mas a energia do prédio vai embora e o local inteiro é trancado. Nessa hora, o Mike tem uma ideia genial de fazer o Will apagar, para que o Devorador de Mentes não continue observando através do menino. Percebendo que já não era o seu filho ali, a Joyce concorda em usar a anestesia. E só um adendo aqui que os fãs de Stranger Things não gostam nem um pouco do Mike, porque de todos os meninos, ele realmente é o mais chato e dramático muitas vezes. Mas eu tenho que defender o quanto o moleque é inteligente. Ele rapidamente descobriu que era uma armadilha lá atrás, tentou avisar e ainda percebe que o monstro vê através do Will e sugere apagá-lo. Pode até ser chato às vezes, mas o personagem tem real ideias boas. Pra fugir desse laboratório, é preciso reiniciar os sistemas, e o único com conhecimento necessário é o nosso querido Bob Sabichão. Indo até os servidores e mexendo nos computadores, o Bob consegue desbloquear as portas para todos escaparem. Mas antes que pudesse se juntar ao grupo, ele acaba sendo pego e é morto pelos Democães. F, rapaziada. E aqui vai se dando início a um dos problemas dessa série, que é criar um ótimo personagem e matar ele por não ter coragem de matar os principais. Assim, nessa temporada não me incomoda tanto, já que o Bob fez a parte dele e pra mim foi o suficiente o que esse personagem mostrou. Mas futuramente vocês vão entender do que eu tô falando. Criar personagens muito bons só pra dizer que a série mata. Inclusive nessa cena descobrimos o restaurante favorito do Demogorgon, o Bob's. Bom, todos os grupos finalmente se reúnem, já que geral tinha ido até o laboratório ver o que tava acontecendo, e aí chegamos até a casa do Will, onde começam as discussões e teorias do que pode ser feito para se livrar dos monstros. Mike entende que o mundo invertido funciona como uma mente colmeia. Logo, se um sente, todos sentem. Então, para conseguir se livrar do problema, o plano se torna matar o Devorador de Mentes. E aí eles associam a outro personagem de RPG que tem esse mesmo nome. Uma criatura que tá buscando conquistar outras dimensões por se achar uma raça superior, funcionando como um cérebro gigante para o seu exército. Ótimo, e como se mata essa coisa? Jogamos bolas de fogo? Não, não, sem bola de fogo. Invoca um exército de zumbis, porque zumbis, sabe? Eles não têm cérebro. Ah, então tá tranquilo, pô, GG. Bom, se tem uma pessoa que sabe como destruir o Devorador de Mentes, é o menino Will, que tá há tanto tempo conectado com a criatura. O grupo resolve levá-lo até um lugar escondido em sua casa pro monstro não saber onde é, revivendo vários momentos da infância dele para tentar trazer sua mente de volta. O Hopper percebe que o Will tava se comunicando através de código Morse. Decodificando sua mensagem, vemos que eles são péssimos em jogar forca, já que eles esperam o rapaz escrever a frase inteira pra descobrir que era só fechar o portal. Nas 2 primeiras letras eu já tinha acertado, mas tudo bem. Só que aí quando finalmente conseguem decodificar, o telefone da casa toca, revelando onde estavam. O Devorador de Mentes manda um de seus cães ao ataque, mas a 11 aparece e consegue resolver a treta. E agora com o Darth Vader em campo, temos a pessoa que consegue fechar o portal. Só que como o Will tá ligado a outra dimensão, se fecharem, ele provavelmente iria morrer junto. Então a Joyce acha que se tornar o corpo dele desfavorável para a criatura, o Devorador de Mentes vai sair. E como ele já demonstrou que gosta de frio, usar calor é a melhor chance possível, queimando o bicho até ele ir embora. Assim, os grupos se dividem. A Nancy, o Jonathan e a Joyce vão até a cabana na floresta para remover a criatura do Will. O Robert e a 11 vão rumo ao laboratório para fechar o portal. Enquanto isso, os outros ficam na casa apenas esperando. Entretanto, Mike não quer ficar parado sem fazer nada, dando a ideia deles irem até os túneis. O plano é queimar tudo para ganhar tempo da 11 chegar até o portal. Só que o Steven definitivamente não quer fazer isso e tenta bancar o responsável. Mas nesse meio tempo, o irmão da Max chega para buscá-la e ele é um cara muito babaca, não tem jeito. Para defender o grupo, o Steven parte para cima dele e é aquilo, né, rapaziada? Se o Steven apanha
campanha pro Jonathan, que nem malha direito. Imagina esse monstro patrocinado pela Growth, velho. Não tem o que fazer, o nosso herói apanha. Mas na moral, tá na hora do Steven fazer umas aulas no Cobra Kai, cara. Porque não é possível, o cara só se dá mal na briga, mano. Eu ainda acredito que tu vai levar alguma, campeão. Bom, a Max usa uma anestesia pra derrubar o Billy e o grupo rouba o carro dele, sequestrando o Steven até os túneis, na missão de ir lá queimar tudo. Detalhe que é a Max que dirige o carro, velho. A mina é braba demais, não tem jeito. E levando alguns galões de gasolina, eles começam a encharcar aquele buraco e rapidamente Steven liga a churrasqueira, atraindo todos os democãs para o local. Quando o grupo ia sair da passagem, o Dart aparece para impedi-los. E o Dustin oferece um chocolatinho ali pro bicho deixar o grupo passar. Tem muito e eu tenho mais. Aqui. O moleque conseguiu domesticar um democão. Que dá pra falar do Dustin, véi? O cara é foda, patroa. Na cabana, a Joyce começa a usar vários aquecedores pra fazer a criatura sair, chegando a queimá-lo com o ferro em chamas. O exorcista ficou no chinelo nisso aqui. Com isso, o devorador sai do corpo dele e finalmente o rapaz vai ter um descanso e deixar de ser só um hospedeiro nas próximas temporadas. O Jonathan avisa o Hopper que a barra tá limpa e junto da 11, ambos chegam ao portal. Levando seus poderes além do limite e usando da raiva pra ficar mais forte, ela faz todo o possível pra selar a passagem, enquanto o Hopper cuida de protegê-la. Graças ao esforço de todos os grupos, o portal é finalmente selado e o Devorador de Mentes continua preso dentro do mundo invertido. Um mês depois, vemos que o laboratório foi fechado, graças à fita que a Nancy gravou sobre a morte de Bárbara. Com a ajuda de um dos cientistas, o delegado consegue finalmente fazer o governo deixar a 11 em paz, e ainda ganha a certidão de nascimento da menina. Agora, com o nome de Jane Hopper, ela é oficialmente sua filha e não vai mais precisar ficar escondida. E pra fechar a temporada bonito, agora não podia ter outra coisa senão o nosso bom e velho baile escolar. Com todos elegantemente arrumados aquela noite, a Max e o Lucas vão dançar juntos, o Will consegue uma garota pra dançar com ele, e mais tarde a 11 chega pra se juntar ao Mike. O Dustin tenta bancar o atacante, mas acaba levando fora de uma das garotas e fica sozinho na festa. Não, cara, por quê? Bom, a Nancy então resolve que vai dar uma moral pro nosso guerreiro e topa dançar com ele, ainda dizendo o quanto ele é incrível e só precisa de um pouquinho de paciência que já vai dar muito bom. Assim, a temporada se encerra com todos dançando juntos, se divertindo e até alguns casais novos se formando. Já do outro lado, agora vendo a ameaça que a menina 11 representa pro mundo invertido, o Devorador de Mentes fica à espreita, preparando sua próxima jogada. E eu sei, demorou uma eternidade, mas finalmente saiu. Gente, eu peço desculpas pela demora pra postar, mas graças ao canal eu me mudei e por isso os vídeos deram uma atrasada. Mas agora vamos voltar com força total, com pelo menos 2 vídeos por semana. Mas e aí, pra vocês, essa é a pior temporada de Stranger Things ou tem alguma que foi pior que essa? Eu acho que de todas as 4, ela é realmente a pior. A trama é bem mais demorada e lenta pra acontecer, e tem umas coisas absurdas e meio forçadas, como o Bob descobrindo onde ficava o buraco pelos desenhos na casa. Essa parte foi absurda. Fora que tem o pior episódio da série aqui, que reassistindo eu não lembrava como ele é bem fora dos eixos. Então pra mim, essa é mesmo a pior. Mas ainda assim, uma excelente temporada pra série, véio. E se você gosta, tá tudo bem. Até porque a próxima parte é de longe a minha favorita e muita gente odeia. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui e espero que tenha gostado. Será que conseguimos chegar a 20 mil nesse mês? Do jeito que as coisas vão andando é bem possível e eu só posso agradecer demais a todo o apoio de vocês. A propósito, eu abri um servidor no Discord. Então se quiser interagir com uma comunidade incrível, ver séries ou jogar jogos, cola lá que é sucesso. E é aquilo, mano. Inscrito desse canal não tem o direito de ser triste na vida. Que dirá membro, né? Muito obrigado mesmo, rapaziada. Do mais, o meu nome é Nix e você tá no meu canal. Abraços.